Amém. A graça e a paz estejam com a igreja neste momento. Oremos mais uma vez. Pai bondoso, nós abrimos a Tua palavra neste momento e queremos ter santa reverência diante dela e diante do Senhor. Fale, Senhor, aos nossos corações e que Teu Espírito Santo, de fato, produza em nós ações piedosas, santas, e que o nosso viver, baseado na Tua palavra, Senhor, honre e glorifique a Ti. No nome de Jesus, amém. Isto pode roubar a sua alegria no Senhor. Por favor, Filipenses capítulo 3. Nós estamos caminhando nessa série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Filipenses. Agora vamos caminhar para a segunda metade da carta. Vimos já os 2 primeiros capítulos, daqui para frente a gente está ladeira abaixo, caminhando para o fim. Nesse momento, o apóstolo Paulo escreve palavras muito incisivas e marcantes. Leia comigo aí Filipenses capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, apenas nesta manhã. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Meus irmãos, circunstâncias e problemas do dia a dia podem roubar a sua alegria, não é mesmo? Pessoas podem roubar a sua alegria, excesso de trabalho, dor, quem sabe resultante de uma enfermidade, o pecado, esses são alguns fatores que podem roubar ou comprometer a sua e a minha alegria. Você tem passado, quem sabe, por experiências como essa, de ladrões de alegria na sua vida. Mas o apóstolo Paulo, ele vai repetir algo a você e algo a mim, o que ele já escreveu no capítulo 1 e no capítulo 2, ele repete aqui a partir do versículo 1 do capítulo 3, ele diz para você e para mim, continue sendo alegre, busque alegrar-se no Senhor, mesmo tendo ladrões, tentando roubar a sua alegria, mesmo tendo fatores que possam interferir em sua alegria, mesmo que circunstâncias pareçam dizer que você não poderá ser alegre. O apóstolo Paulo continua dizendo e dando esta ordem, porque o verbo aqui no versículo 1 do capítulo 3 é um verbo no imperativo, é uma ordem. Então vá lá, capítulo 1. Quanto ao mais, em outras versões você encontra a palavra finalmente. Quanto ao mais, é como se Paulo estivesse escrevendo assim, caminhando para o final, ou para finalizar, além de tudo que eu escrevi até aqui, somado a tudo isso, quanto ao mais, finalmente, mas aqui ele está no capítulo 3, tem mais um tanto de carta pela frente. É igual o pastor quando chega, no momento da pregação, fala, para finalizar, irmãos, para finalizar a igreja, mas ele não finaliza, tem mais meia hora, 40 minutos de pregação. E aqui o apóstolo Paulo está no meio da carta, para finalizar, ele tem mais um tanto para escrever. Então, finalmente, irmãos, considerem tudo que eu escrevi para vocês até aqui, quanto ao mais, meus irmãos, qual que é a ordem apostólica? Alegrem-se no Senhor. Mas Paulo, você vai falar de novo isso? Você já falou. Quanto ao mais, irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor, diz respeito não ao que está acontecendo ao seu redor. Alegrem-se no Senhor, diz respeito ao que está acontecendo dentro de você. Independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor, meu irmão, você pode estar respondendo a isto com alegria. É possível você viver alegremente neste mundo, apesar das circunstâncias desfavoráveis ao seu redor. Por quê? Porque quem está produzindo e mantendo esta alegria em você é o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Você não pode depender das circunstâncias ou de pessoas para ter alegria, porque somente é possível alegrar-se em qualquer circunstância quando a sua fonte e perspectiva de alegria é o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está batendo na tecla, instruindo os irmãos filipenses, dando essa ordem apostólica à igreja de Filipos e a nós nesta manhã. A palavra de Deus diz a você como uma ordem de cima para baixo, do céu à terra: alegre-se no Senhor. Mas irmão, está difícil.
Alegre-se no Senhor. Mas, irmão, está doendo. Alegre-se no Senhor. O pastor Martin Lloyd Jones escreveu esta frase marcante: o povo de Deus deve ser composto de pessoas que estão sempre se regozijando no Senhor. O povo de Deus tem que ter essa marca. O povo de Deus tem que ter esse distintivo. Sempre estar alegre no Senhor. Mas eu repito o que eu já disse em outras pregações e quem sabe na introdução também. Viver alegre não é viver sempre dando risada. Confunde-se quem diz que irmão, você precisa estar alegre, você dá risada aí, irmão. Não é dar risada, é no choro, apesar do choro, você tem um contentamento no Senhor. Alegria é contentamento, é prazer em Deus, é prazer em Jesus, apesar das circunstâncias difíceis. O apóstolo Paulo estava preso aqui, mas independentemente disso, ele não foi hipócrita em falar assim, alegrem-se vocês, mas eu estou aqui para baixo, numa bad. Não, o apóstolo Paulo estava vivendo um contentamento no Senhor, naquela realidade desfavorável para ele, e ele tinha autoridade para dizer para você ou para a igreja, alegrem-se no Senhor também. Eu estou quase para ser morto, a espada de Roma está próximo do meu pescoço, mas eu estou alegre no Senhor. Capítulo 4 nós vamos ver com muito detalhe, que ele vai falar assim, independentemente da circunstância, eu aprendi a viver contente, a viver alegre em toda e qualquer situação. Portanto, ele dá essa ordem à igreja. E Paulo continua no versículo 1, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, eu não tenho isso como um problema, e é segurança para vocês. Por que Paulo escreve isso? Ele sabia que ele estava sendo repetitivo. Ele já falou sobre a alegria no capítulo 1, ele já deu a ordem para os filipenses se alegrarem no capítulo 2, mas ele novamente fala, eu falo para vocês, eu ordeno vocês, alegrem no Senhor. Irmãos, ele vai falar isso de novo no capítulo 4. E não somente vai falar de novo, mas ele vai repetir, ele vai falar assim, alegre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se. Ele vai repetir repetição em cima de repetição. Alegrem-se no Senhor. Ele já tinha falado sobre alegria em outros pontos anteriores da carta, mas ele decide falar de novo, e isso não é problema para ele, e intencionalmente Paulo, ele quer repetir sobre isso, sobre o assunto da alegria no Senhor. Por quê? Porque esse assunto o apóstolo Paulo julgou como sendo segurança para eles. Eu escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e o que ele escreveu aí no versículo 1, no finalzinho, é segurança para vocês. Porque quando você repete algumas instruções, por exemplo, quem é pai aqui sabe disso. Você repete algumas instruções, você insiste em algumas ordens, você repete explicações, porque você sabe, ainda que o filho chegue para você e fale, mas pai, mas mãe, você já falou isso para mim, você repete porque você julga que o filho ainda ele não atentou para aquilo. Aquilo que você está repetindo é importante para ele, portanto, você vai repetir e repetir e repetir para o seu filho, porque é segurança para ele. Nós temos odontólogos aqui, o irmão Lucas, o irmão Sandro, se eu esqueci de mais um outro dentista aqui, me perdoe. Mas qual é a ordem dos dentistas para os pais e dos pais repassarem para os filhos? Escovem os dentes. Você já falou... Quem é pai aqui já falou quantas vezes, filho, já escovou o dente ou vai escovar o dente? Não dá para contar. É muito. Escova o dente, vai escovar o dente, já escovou o dente. Então, isso é repetido. Por quê? Porque você tem algo importante para que o filho grave, para que o filho guarde isso no coração. É segurança para os dentinhos dos filhos. E o apóstolo Paulo, então, repete como uma instrução de um pai a um filho. Repete como segurança. E esse é um intento do apóstolo Paulo. Os educadores físicos dizem que os músculos têm memória. Vocês já ouviram falar disso? Os músculos têm memória. Por isso que o exercício ele é feito em séries de repetição. Não é? Para quê? Para que o músculo grave aquele movimento, grave algo que acontece organicamente nele ali, para ele ficar tonificado. Os músculos, então, têm memória, por isso o exercício repetitivo. Dei o exemplo dos educadores físicos, agora vou dar o exemplo dos militares. Os militares têm um dito, e quem é militar aqui vai repetir comigo. Não precisa ficar sentido, não. Vamos lá. A repetição com correção até a exaustão leva à
Muito bem. FO positivo para você aí, né? A repetição, com correção, até a exaustão, leva à perfeição. A repetição leva à perfeição. Um bom educador e instrutor, ele usa de repetição. Um bom educador e instrutor, ele usa de repetição. O apóstolo Paulo fez isso. Não somente Paulo, mas Pedro também fez isso. Abra lá rapidinho, na segunda carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, olha só o que diz o versículo 12. 2 de Pedro 1, 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas. Em outras palavras, o que o apóstolo Pedro está querendo dizer? Eu sempre vou estar disposto a repetir as mesmas coisas, para fazer vocês lembrarem destas coisas. Continua o versículo 12 aí. Embora já as conheçam, os leitores de Pedro já sabiam aquilo que ele estava falando, mas ele se dispõe, ele está sempre pronto a relembrar os seus leitores dessas mesmas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Então Pedro também usa desse artifício da repetição. Paulo usa a repetição aqui. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. E aqui é uma instrução bíblica, inclusive para a parte pedagógica da igreja, a parte de ensino da igreja. A igreja muitas vezes repete ensinamentos, vocês já perceberam isso? Por quê? Porque é segurança para nós. É segurança para nós ouvirmos sobre a soberania de Deus repetidas vezes. É segurança para a igreja nós ouvirmos sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus inúmeras vezes. É segurança para nós ouvirmos sobre Cristo, mas de novo vai pregar sobre Cristo, mas de novo vai falar sobre Jesus. Sim, é segurança para nós falarmos as mesmas coisas. E por que é seguro falar repetidas vezes sobre ter alegria no Senhor? Porque Paulo sabia que existiam ladrões de alegria por aí e também infiltrados na igreja, existiam pessoas, ladrões de alegria, bem próximas, tentando roubar a alegria no Senhor. Sabe por quê? Essas pessoas exigiam um legalismo inconsistente com a graça de Deus, e eles estavam infiltrados na igreja, e eles estavam tirando a alegria da igreja, esses legalistas. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo aqui nesse contexto. Agora você vai perceber que, embora Paulo ele estivesse falando sobre o assunto alegria no Senhor, que poderia estar falando palavras leves sobre alegria, ele usa uma linguagem impactante. Paulo ele usa de termos sérios, muito sérios aqui. Olha o versículo 2. Ele falou sobre alegria, ele falou que eu não me importo em repetir as mesmas coisas, e é segurança para vocês ouvirem sobre isso. Agora no versículo 2, veja com que palavras Paulo lança a mão. Cuidado com os cães. No original, é uma advertência firme. Da mesma forma como se você, por exemplo, estivesse alertando alguém para não pisar na sujeirinha do cachorro. Cuidado! Não pisa aí. Ou então, se está molhado o chão, alguém chegando próximo daquela poça d'água pode escorregar, então você vai dar um alerta para a pessoa, não é assim, ó, cuidado, cuidado. Não, é cuidado, vai escorregar. É nesse sentido aqui que Paulo está escrevendo. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. E por que Paulo faz isso? Parece que ele quer chamar a atenção dos filipenses, não é? Parece que Paulo ele antevê que os seus leitores pudessem estar meio distraídos assim neste ponto da carta. Então ele introduz um elemento de choque aqui, para atrair a atenção dos seus leitores para algo muito sério. Paulo ele usa então de uma linguagem forte, um alerta sério com repetições. Cuidado, cuidado, cuidado. Em outras versões, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Paulo repete aqui. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Por que isso? Sabe por quê?
porque provavelmente Epafrodito havia levado para Paulo a informação de que a alegria dos filipenses estava sendo ameaçada, ou quem sabe roubada, por algo seríssimo. Qual o motivo? Contra o que ou contra quem Paulo está alertando os filipenses? Aqui nesse momento, Paulo está alertando contra os falsos crentes e os falsos mestres chamados judaizantes. Quando eu estava arrematando esse sermão, eu lembrei da pregação do pastor Newton, no domingo passado. Ele começou a exposição da primeira carta de Paulo a Timóteo, e o pastor Newton mostrou que nós vamos ver sobre a preservação da sã doutrina, o cuidado que nós devemos ter com relação aos falsos mestres, aos ensinos legalistas, sutis, traiçoeiros, que podem invalidar a graça de Deus e a suficiência de Cristo. Então, Deus está falando com a ICCG. Deus está falando conosco. Só que eu preciso explicar para vocês o que eram esses judaizantes. Vocês já ouviram falar dos judaizantes? Judaizantes eram pessoas que se diziam crentes em Jesus, eram judeus, convertidos ao cristianismo, se declaravam crentes em Jesus Cristo, mas eles influenciavam através do ensino, e o ensino destes judaizantes misturava a graça de Jesus Cristo com a lei do Antigo Testamento para a salvação. Jesus Cristo mais a lei salva. Em resumo, era isso que os judaizantes falavam. Abra lá, Atos capítulo 15, versículo 1. Atos capítulo 15, versículo 1. Esse era o conteúdo dos crentes, falsos mestres judaizantes. Atos 15, 1. Alguns indivíduos que foram da Judéia para a Antioquia ensinavam aos irmãos, e olha só o que eles ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, lê comigo aí em voz alta, não podem ser salvos. É isso mesmo, Arnaldo? Então eles misturaram a graça de Deus com a lei de Moisés para a salvação. Em outras palavras, eles afirmavam, e eles eram sutis no ensino, eles afirmavam que um crente verdadeiro precisava da graça de Jesus Cristo e da lei do Antigo Testamento para ser salvo e para ser aceito por Deus. Precisava não somente crer em Jesus Cristo, mas praticar as ordenanças do Antigo Testamento, da lei mosaica. Na cabeça desses judaizantes era necessário ir ao judaísmo para chegar a Cristo. E eles estavam infiltrados lá em Filipos. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu com uma pena pesada aos irmãos da Galácia. A carta aos Gálatas é uma carta que o apóstolo Paulo vai com os dois pés contra os judaizantes, contra aqueles que estavam minando a graça, ou tentando minar a graça de Deus, a suficiência de Jesus Cristo. E os irmãos da igreja lá em Gálatas estavam abraçando o judaísmo juntamente com o cristianismo, e o apóstolo Paulo fala: não, para com isso. Para com isso. O apóstolo Paulo, inclusive, usa um termo: esses que estão ensinando dessa forma, que a salvação vem por Jesus Cristo e a prática da lei, esses tais devem ser amaldiçoados. Paulo foi firme lá aos irmãos Gálatas. Hoje também nós encontramos este perigo em muitas igrejas, infelizmente. Hoje nós encontramos ritos religiosos, guarda de dias, dietas restritivas, não coma isso, não coma aquilo. Os usos e costumes, isso você já ouviu falar, né? Ou quem sabe alguns já saíram desse meio. Os usos e costumes como requisitos para completar a salvação. Infelizmente, se estabelece uma lista de regras para seguir a Jesus e para ser aceito por Deus. Por isso que Paulo ele aperta o botão de alerta aqui contra o perigo dos judaizantes, dos legalistas, aqui no versículo 2. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Ele usa 3 adjetivos, 3 termos que se referem a um mesmo grupo de pessoas, tá?
essas 3 frases se referem ao mesmo grupo de falsos mestres e de falsos cristãos. Vamos ver cada um deles, cada uma dessas frases. Cuidado com os cães. Cães aqui não é uma palavra de elogio. Cão aqui, né, Paulo não está falando, sabe aquele shih tzu fofinho? Não. Cão aqui, o termo no original é um termo que sugere desprezo a essas pessoas, que sugere impureza relacionada a essas pessoas, que sugere sujeira, que mexe no lixo, quem transmite doença. Quando Paulo fala, cuidado com os cães, ele está se referindo a essas pessoas que estão corrompendo o verdadeiro evangelho, estão levando lixo para as pessoas, estão fazendo com que as pessoas fiquem doentes e morram, ou permaneçam na morte, porque contaminaram o verdadeiro e puro evangelho. Cuidado com os cães. Esses tais são cães. Palavra firme do apóstolo Paulo. Cuidado com esses cães. Paulo também escreve, cuidado com os maus obreiros, cuidado com aqueles que são legalistas, e esses legalistas ensinam que a graça de Deus precisa ser acompanhada pelo cumprimento de regras para ser salvo e aceito por Deus, pensando que estão fazendo um bom trabalho, mas eles são maus obreiros. Por quê? Porque quando alguém diz assim, eu me reconcilio com Deus, fazendo boas obras, o que está querendo dizer é que a obra de Jesus Cristo na cruz não foi suficiente. É preciso acrescentar à obra de Cristo um pouco da minha bondade, é preciso acrescentar à obra de Cristo um pouco da minha retidão, um pouco da minha piedade, para completar a obra salvífica de Cristo na minha vida. E o grande mal no coração destes que distorcem e corrompem a graça de Deus é que eles pensam que precisam fazer obras boas para estarem bem com Deus e serem aceitos e salvos por Deus. Isso se torna uma obsessão. E eles cobram isso dos outros. E com isso a obra de Cristo fica absolutamente anulada. Isso é muito sério. Defendendo as boas obras para a salvação, eles são, na verdade, maus obreiros, eles estão praticando más obras, perceberam? Eles empurram goela abaixo as boas obras para a salvação, mas, na verdade, o apóstolo Paulo fala para eles assim, vocês são maus obreiros, vocês estão ensinando errado a respeito das boas obras. E a terceira frase que o apóstolo Paulo alerta é, cuidado com a falsa circuncisão. E nós precisamos relembrar o que é a circuncisão. Nos tempos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a aliança de Deus para com os judeus, para com o povo de Israel, o povo de Deus, essa aliança era marcada por um sinal externo chamado circuncisão. Uma criança do sexo masculino, até o 8º dia de nascido, ele recebia uma marca no seu órgão genital. Isso era chamado circuncisão. Mas isto era uma simbologia. Isso simbolizava que quando Deus salva alguém, a vida carnal desse alguém é cortada, e agora esta pessoa que foi salva, ela passa a viver uma vida no Espírito, uma vida espiritual. Na realidade, esta marca, esta circuncisão não é no corpo físico, a circuncisão é no coração, ou melhor, na alma, na parte imaterial do ser, de tal forma que o sinal da salvação não é a circuncisão da carne, mas, como o apóstolo Paulo ensinou em Romanos capítulo 2, versículo 29, é a circuncisão do coração que vale, é a marca do Espírito no coração daquele que é regenerado. Esta é a verdadeira marca, esta é a verdadeira circuncisão, a circuncisão do coração, a nova vida que você recebe como dom do Espírito Santo. O Espírito Santo deu uma nova vida a você, marcou você, selou você. E uma vez com o coração circuncidado, ou seja, uma vez nascido de novo, esta é a realidade sua e minha, e que se exterioriza, ou se exteriorizou publicamente no batismo. No batismo. Contudo, a circuncisão e o batismo não são garantias de
salvação. Não são garantias de salvação. Eles podem, inclusive, se transformar, como estava acontecendo e os judaizantes exigiam a circuncisão. O batismo, por exemplo, pode se transformar numa mera formalidade sem realidade espiritual alguma. Alguém pode simplesmente tomar um banho de piscina, ser mergulhado numa água, participar ou se envolver num rito, mas que verdadeiramente dentro não aconteceu nada. Dentro dele não aconteceu mudança nenhuma. Não houve regeneração. Por exemplo, se você pergunta para algum crente hoje assim, ó, você é salvo? Você sabe se você vai para o céu? E se a pessoa responder assim, sim, eu sei que eu sou salvo, eu fui batizado, é o sinal de que ele não entendeu a respeito da salvação. É sinal de que ele não entendeu sobre a obra de Jesus Cristo. Essa pessoa está acreditando a formalidade do batismo, o poder da salvação, mas não é o batismo que salva. Nem todos aqueles que foram batizados estão salvos. Aqui o apóstolo Paulo está denunciando seriamente o crédito da salvação a um ritual, à circuncisão, por exemplo. Os judaizantes ensinavam que a circuncisão era vital para a salvação. E eu peço a gentileza que você abra novamente Atos capítulo 15, versículo 1. Atos capítulo 15, versículo 1. Agora esse versículo vai tomar uma forma um pouco mais compreensível para você. Atos capítulo 15, versículo 1. Olha só o erro, o engano, dos judaizantes, dos legalistas. O ensino era esse: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Mas o apóstolo Paulo está apertando o botão de alerta aqui, dizendo: cuidado com a falsa circuncisão. Mas por que falsa circuncisão? É a mutilação do corpo, é a marca externa na carne, tão sem sentido, porque não é fruto da verdadeira circuncisão, da marca, da ação do Espírito Santo, regenerando primeiramente o coração. O coração. Por isso que nós, da Igreja Cristã em Campo Grande, batizamos os crentes. Nós não batizamos para a pessoa crer. Nós batizamos aqueles que nós percebemos e testificamos evidências de salvação. A pessoa passa por uma entrevista, a pessoa passa por um período para demonstrar que de fato ela crê em Jesus Cristo, que ela foi regenerada, que ela tem evidências mínimas de salvação, portanto ela se batiza. O batismo não é para a pessoa crer, o batismo é para aqueles que já creem. E a circuncisão aqui, como o apóstolo Paulo ataca, ela vai de encontro e ela anula a graça de Deus e a obra de Cristo. Sabe por quê? Porque o poder para salvar está num ritual, não na obra de Cristo e na graça de Deus. Todavia, isso não passa de uma falsa convicção de salvação. Quem, por exemplo, religioso que foi batizado, mas não teve uma experiência real com Jesus Cristo, ele pode dizer assim: eu estou salvo porque eu fui batizado, eu estou salvo porque eu vou à igreja, eu estou salvo porque eu oro todos os dias, eu estou salvo porque eu toco na banda, eu faço parte da orquestra da igreja, por isso eu estou salvo, porque eu me visto de tal forma diferente, por isso eu estou salvo, porque eu corto ou não corto o cabelo, por isso eu estou salvo, porque eu guardo o sábado, porque eu não como carne tal, ou porque eu como determinados alimentos, eu estou salvo, tudo realização humana que garante a salvação, tanto quanto você ficar de frente de uma carreta, numa rodovia, e a carreta vem de lá para cá e você achar que ela vai frear. Você vai conseguir frear essa carreta. Essas práticas humanas, essas obras humanas salvam tanto quanto você consegue frear uma carreta vindo de lá para cá numa rodovia, ou seja, não salva. Não salva ninguém. Práticas de rituais, de regras. Portanto, somente crendo pela fé no que Jesus fez por você,
naquela obra sacrificial perfeita e consumada na cruz do Calvário, pode salvar você. É nisso que nós cremos. E esse púlpito vai, com a graça de Deus, sempre proclamar que é somente crendo pela fé no que Jesus fez por você na cruz, somente crendo em Jesus Cristo que há salvação. Ponto. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora do sacrifício de Jesus Cristo. Nós cremos na suficiência da obra de Cristo. E vamos proclamar essa verdade até o fim, enquanto tivermos fôlego. Somente Cristo salva. E Paulo continua no versículo 3 apresentando então um contraste entre os legalistas, aqueles falsos crentes religiosos, que eles estavam infiltrados lá na igreja, eles confiavam em sua própria carne, nos seus próprios méritos para a salvação, e Paulo contrasta com os verdadeiros crentes. Agora o versículo 3, Paulo continua assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, em vez de confiarmos na carne. O apóstolo Paulo escreve assim, porque nós é que somos a circuncisão. Veja, nós somos crentes verdadeiros porque temos a circuncisão, é isso? Não. Nós somos crentes verdadeiros não porque temos uma marca externa, mas porque somos a circuncisão. Existe uma realidade interna. É a nossa vida que é a marca de salvação, porque nós fomos regenerados, recebemos uma nova vida pelo Espírito, e agora, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, nós adoramos a Deus no Espírito, não somente cumprindo rituais. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Mulher samaritana. Nós adoramos em espírito e em verdade, não cumprindo rituais, mas nós adoramos porque nós fomos ganhos pelo Espírito, transformados pelo Espírito, e agora nós adoramos a Deus dessa forma. Amém. Existe uma realidade de salvação interna dentro de nós, não é uma casca de religiosidade. Ninguém vai identificar você porque, nossa, ele tem uma cara de crente, olha. Ele se veste como crente, usa só branco, ou não deixa barba. Vai identificar você porque você foi transformado internamente, e porque você foi transformado internamente, isso extravasa em boas obras, em ações piedosas, aí sim, mas porque houve primeiro uma realidade interna que mudou você. Você foi circuncidado no coração. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando. E porque nós somos uma nova criatura, nós somos regenerados pelo Espírito, somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no que Cristo fez por nós, logo nós não nos gloriamos em nós mesmos, naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer para Deus, naquilo que os outros estão vendo de religioso em nós. Nós não nos gloriamos nos nossos méritos, nós não nos gloriamos nas nossas virtudes, nós não nos gloriamos nas nossas boas obras, mas, como o apóstolo Paulo deixou bem claro, nós nos gloriamos em Cristo em vez de confiarmos na carne. Esse é o final do versículo 3. A nossa glória é Cristo. Nós nos gloriamos no que Ele fez por nós, porque se dependesse das nossas boas obras, nós estaríamos falidos, perdidos, continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Somente a obra de Cristo Jesus é que salva, é que redime. Amém. Nada de nós, é tudo de Deus, em Cristo Jesus. Portanto, nos gloriamos em Cristo e não confiamos em nossa carne. E esse é o ponto central aqui desses 3 versículos do capítulo 3. Nós desfrutaremos de verdadeira alegria quando, em todos os momentos, circunstâncias, enquanto nós vivermos, nós nos gloriarmos em Cristo Jesus e na suficiência da sua obra, em vez de confiarmos em nossa carne, em nós mesmos. A nossa alegria começa a ser minada, a nossa alegria começa a ser atacada quando nós deixamos de entender e viver a graça de Deus em Cristo Jesus. Quando nós começamos a confiar nos nossos próprios méritos. Quando nós começamos a nos nivelar pelo que a gente está fazendo. Eu oro mais, você ora menos. Eu faço culto familiar, você não faz.
Eu vou à igreja, você não vai, está faltando muito. Quando a gente começa a se nivelar para as nossas obras, a glória está em nós, consequentemente nós somos infelizes. A nossa felicidade está baseada em Cristo, portanto, quando nós nos gloriamos em Cristo, nós somos verdadeiramente alegres. Alegres. E nós vamos ter condições de amar o irmão, de ter misericórdia pela irmã, de crescermos juntos para a glória de Cristo, entendendo que é tudo pela graça. É tudo pela graça. E saiba que aqueles que estão vivendo no legalismo, minimizando a obra de Cristo e maximizando a obra ou o fazer do homem, eles cobram isso dos outros, e esses são infelizes. Eles não possuem um contentamento verdadeiro, eles não possuem um descanso verdadeiro, eles não possuem uma segurança verdadeira, uma alegria verdadeira. Por quê? Porque eles sempre vão esbarrar na incapacidade dos outros e na sua própria incapacidade de praticar aquilo que eles cobram. O legalista, ele vive infeliz porque ele vê que o outro não consegue cumprir aquilo que ele está exigindo, e ele fica bravo, e ele vê também que ele mesmo não consegue cumprir aquilo, o padrão estabelecido de perfeição e de santidade, portanto ele vive para baixo, vive infeliz. Eles são infelizes porque eles estão assim, eu estou trabalhando duro para chegar no céu. Mas no fundo, eles nunca têm a certeza se estão trabalhando o suficiente para chegar no céu. Essa é a realidade do legalista. Os patamares de retidão estão elevados, e de fato são elevados. E isso frustra esses que são cobradores. E eles precisam continuar trabalhando, fazendo, mostrando que eles podem, que eles conquistam, justamente para alcançar um contentamento que somente eles encontrariam em Cristo Jesus. E eu falo isso com dor no coração, porque muitos estão vivendo e patinando nessa vida de prática de boas obras para ir para o céu. Mas é a graça de Deus que liberta, é a graça de Deus em Jesus Cristo que salva. E é com dor no coração que eu sei que tem irmãos e irmãs aqui que têm familiares, que têm conhecidos que estão enroscados nesse marasmo, nessa trama de boas obras, mas não salva. Por isso que você precisa continuar falando de Cristo, porque Cristo liberta, Cristo salva, é em Cristo, somente em Cristo, é por Cristo. É o que o apóstolo Paulo, e é sério, tanto que o apóstolo Paulo, ele dá um choque de realidade nos filipenses nesse momento da carta, fala, presta atenção, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com o legalismo que está infiltrado aí no meio. Gente, não é Cristo e mais o que você está fazendo não, viu? É só Cristo que salva, é só Cristo que salva. Amém. Por isso esse alerta, aqui em Filipenses 3, de 1 a 3, e esse alerta é tão atual, é urgente. Viver sem descansar e desfrutar da graça de Deus e da suficiência da obra redentora de Cristo é viver infeliz, sem esperança neste mundo. Por isso, a nossa verdadeira alegria e contentamento e esperança é o Senhor Jesus Cristo. Nós não nos gloriamos em nós mesmos, nós nos gloriamos, a nossa segurança não está em nós nos gloriamos em Cristo Jesus e no que Ele fez na cruz por nós. O apóstolo Paulo encerra esse versículo 3 dessa forma. Nossa suficiência está em Cristo. Não confiamos na nossa carne, não confiamos nos nossos méritos. Os nossos méritos, as nossas boas ações não salvam. E foi que Martinho Lutero passou a entender. O Martinho Lutero, ele viveu muito nesse ambiente, de prática de boas obras para a justificação e salvação, até que teve um momento na vida dele que ele foi despertado, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, ele despertou que a justificação, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e ele foi despertado para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo e sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus, e ele se libertou das exigências que ele mesmo
impunha sobre ele, sobre as pessoas, para a salvação. E ele entendeu que é somente por meio de Jesus Cristo, e ele pôde declarar isso que está projetado aí. Eu olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Agora veja, olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. Esse é o testemunho de alguém que está entendendo que a glória é de Jesus Cristo e que nós não devemos confiar na carne, nos méritos, naquilo que a gente faz de bom para a nossa salvação. Eu concluo então dizendo para você que eu não estou, e nós aqui da ICCG, não ensinamos que as obras boas não são importantes. Nós nunca, pela graça de Deus, iremos falar aqui, e que Deus nos livre disso, em afirmar que as boas obras não são importantes. Nós ensinamos aqui que as boas obras são importantes quando feitas como consequências do seu relacionamento com Deus, estando você já salvo. Boas obras são importantíssimas como fruto da sua salvação, como reflexo da vida que Deus realizou, da transformação que Deus realizou em seu coração, da circuncisão do coração. Uma vez salvo, você é chamado para a prática de boas obras. É o que Paulo ensina em Efésios capítulo 2, versículo 10. As boas obras foram preparadas para nós, de antemão por Deus, para que nós andássemos nelas. Mas você tem que ler antes. A salvação vem antes disso. A salvação vem antes disso. Devemos praticar boas obras. Você deve se esforçar para ter uma vida santa e piedosa. Por quê? Porque você foi salvo. Não para ser salvo, entende? Porque você foi salvo. Senhor, eu quero viver de forma santa. Senhor, mude os meus pensamentos. Eu quero viver, eu quero praticar, eu quero falar coisas boas, eu quero viver de forma santa, porque aqui dentro houve uma transformação, houve algo que aconteceu aqui dentro, houve a circuncisão do meu coração, houve a marca do Espírito Santo, de fato eu sou o seu, Senhor, então muda a minha maneira de reagir, de agir, de falar e de pensar. Então, nós não estamos jogando fora as boas obras, entende? As boas obras fazem parte da nossa vida já salvo. E eu pergunto para você, você está salvo? Eu não estou perguntando se você foi batizado. Você está salvo? Dá aquela respirada assim, ó. Jesus já fez tudo por você. Você está seguro. A graça abundante de Deus derramada através de Cristo Jesus sobre a sua vida é plena, real, e ninguém tira isso mais. Amém. Se você é salvo, ninguém muda mais essa realidade. Você é crente em Jesus Cristo, você confiou apenas nos méritos de Cristo, você se entregou a Cristo, você apenas descansa no que Cristo fez na cruz e realizou por você, portanto, você está salvo. Você está seguro, louvado seja Deus. Amém. E agora você tem condições, plenas condições, de viver uma vida piedosa, santa, amando o Senhor, praticando os mandamentos do Senhor, porque você está olhando e dando glórias para o que Cristo fez por você, e você está olhando para a sua própria vida, dizendo, eu não me glorio em mim mesmo, eu não estou seguro em mim mesmo, mas a minha segurança e a minha glória é Jesus Cristo, o meu Salvador e Senhor. Isto, então, é que dá a você uma verdadeira alegria. Amém. Alegria. Jesus Cristo é a nossa alegria. Amém, amém. Você conhece uma pessoa que é quase perfeita? Sabe aquela pessoa que, assim, você não vê ela errando? Ela é corretinha, ela usa a camisa por dentro da calça, o cinto bem certinho, a gravata, cabelinho cortado, a conta sempre positiva, uma pessoa tão corretinha, só falta a salvação. Você conhece alguém assim?
Só falta salvação? Então, na próxima pregação, eu vou trazer para você um exemplo de alguém que era corretíssimo, alguém que praticava praticamente toda a lei, que dificilmente alguém poderia apontar o dedo para essa pessoa e falar: esse cara é mau, esse cara descumpre a lei de Deus. Mas esse cara vai dizer para você e para mim que ele entendeu que tudo isso que ele vivia era lixo, era perda, porque ele não vivia para Cristo, ele não era de Cristo. Mas a partir do momento em que ele foi ganho por Cristo e achado em Cristo, ele encontrou o verdadeiro sentido da vida. É o que nós vamos ver na sequência do versículo 4 em diante. Sobre o apóstolo Paulo. Amém. Que Deus aplique a palavra dele em nossos corações, que saiamos daqui amando, glorificando, adorando, vivendo para o nosso Redentor Jesus Cristo. Amém.